mas daí esse número ele ser real, né, próximo do real é outra conversa, né? Então a tua análise, né, os cuidados que tu tomou principalmente em relação à análise de mercado, né, a compreender a concorrência, né, analisar a concorrência, verificar o teu nível de potencial aí para conseguir, né, empreitar, né, nesse novo negócio, né? Então, a análise anterior ela é tão importante quanto a análise financeira, tá? Bom, eu vou pegar um exemplo aqui de uma que eu já tenho aqui, né? Que na verdade que é o exemplo de uma pequena cervejaria, tá? E aí o Gustavo, o Schneider vai se beneficiar um pouco disso, mas não é proposital, é porque eu venho trabalhando nisso desde o do semestre passado, então ele vai acabar se beneficiando um pouco, mas na verdade é uma questão de adaptar de um negócio para o outro, né? Vocês podem usar esse modelo aqui como um negócio de vocês. Bom, vamos falar rapidamente aqui, né? Então, basicamente, né, o que que isso aqui vocês têm isso detalhado no livro, né? No Segredo de Luísa. Então, a primeira coisa a ser feita, né, é a gente dentro de uma tabela financeira, né, é a gente analisar o que a gente chama de demonstrativo de resultados, né? É o DRE, né? Normalmente chamado de demonstrativos de resultados, né? E esse resultado ele pode ser mensal, né? Ele pode ser anual, semestral, depende da característica, né, do negócio, mas normalmente é um resultado mensal, né? O que que tu fatura, o que que movimenta a tua empresa, né, em termos de custo, em termos de faturamento, né, durante um mês. Então, basicamente, esse aqui é um demonstrativo de resultados típico, tá? Em que, a primeira abordagem é identificar qual é a tua receita, né? O que que tu vai, receber, né? Mas antes disso, na verdade, antes da gente chegar no resultado, né, no demonstrativo de resultados, a gente precisa saber, na verdade, né, é o investimento inicial. O que que a gente precisa para começar, né? Eu acabei me atravessando aqui, né? Mas o que que a gente precisa para começar, né? Que basicamente é dividido em três tópicos aqui, né? Um que é despesas pré-operacionais, e aqui está se referindo à empresa lá de Goiabada, da personagem, né? E fábrica de goiabadas, e ela teve algumas despesas pré-operacionais, né, que estavam relacionadas à pesquisa, né, algumas coisas que ela fez antes, né, principalmente relacionadas à pesquisa, alguma viagem que ela precisou fazer, algum deslocamento que ela precisou fazer em função desse estudo que ela fez, né, estudo empresarial dela, né. Então ela teve algumas despesas pré-operacionais, né? Depois ela teve algum investimento fixo, que ela chama de investimento fixo aquilo que ela teve que investir em termos de equipamento, em termos de infra, vamos dizer assim, tá? E esses valores estão bem desatualizados, né? Que isso aqui é de 1990 e alguma coisa, quase chegando nos anos 2000 por aí. Tá? E capital de giro, né? Então basicamente a grana inicial que tu precisa para começar o teu negócio, tá? É o dinheiro inicial para botar a coisa em marcha.
que é despesas pré-operacionais. Se tu tiver, normalmente tu tem, por exemplo, uma das despesas pré-operacionais é a abertura da empresa. Fazer o contrato social, né, tu abrir o CNPJ, alvarás, né, alvarás de funcionamento, tanto do bombeiro quanto da prefeitura, alguma consultoria que tu precise contratar, né, então são despesas pré-operacionais. Né. No caso da cervejaria, por exemplo, né, tu precisa fazer um registro do mapa. Né. Então tu tem algum caminho a percorrer aí, né, para conseguir esse registro. Né, que o mapa é o Ministério da Agricultura, né, e Pecuária. Então são despesas pré-operacionais. Né. Depois vem o investimento fixo, que é a infraestrutura, basicamente. Né. E o capital de giro. Né. O capital de giro basicamente é aquilo que tu precisa para manter a tua empresa funcionando, né, sem arrecadar. Né. Porque tu, no momento que tu coloca a tua empresa em marcha, né, ela não sai faturando de largada. Né. Ela tem um delay aí, ela tem um tempo, e tu precisa saber qual é esse tempo, e tu precisa ter uma grana para sustentar a tua empresa durante esse tempo. Isso que a gente chama de capital de giro. Né. São estoques de materiais, por exemplo, né, materiais de aplicação, né, custos fixos, né, por exemplo, tu tem uma infra para sustentar, né, tu tem salários, se for o caso, para pagar, né, tu tem alguma reserva de capital, né, nesse caso aqui ela se refere a suporte de vendas a prazo, né, são vendas que não receberia, né, de maneira instantânea. Né. Então tu tem que ter uma grana para te segurar. Né. Essa é a primeira coisa. Depois a gente vai, o segundo passo então é a projeção dos resultados, projeção do fluxo de caixa, projeção de balanço, ponto de equilíbrio, análise de investimento. Vamos tentar se deter nesses três primeiros aqui. Tá? Hoje, que é o investimento inicial, projeção de resultados e projeção de fluxo de caixa. Bom, e aí eu já vou direto aqui para a cervejaria aqui. Então eu coloquei um demonstrativo mensal de resultados, né? É o famoso DRE. DRM, desculpa. DRM, né? Demonstrativo de resultados mensais. Resultado mensal. DRE. Então, o que é o meu investimento inicial? Primeira coisa, né? O que eu considerei aqui, né? Patrimônio, infraestrutura, tudo relacionado. Aí eu fiz uma lista, né? Uma lista de equipamentos que eu vou precisar, por exemplo, moedor de malte, fermentadores, cozinha, câmara fria, trocadores de calor, banco de quente frio, né? Um banco onde eu consiga, de uma caldeira e um banco de frio, né? Chopeiras, barris, lavador de barril, cilindro de CO2, envasadora, rotuladora, laboratório, né? Movimentação e elevação de carga, não sei o que é isso, deve ter isso. Movimentação e elevação de carga. Ah, tá, deve ser um carrinho, uma empilhadeira. Né? Adaptação no prédio, né? Então, se tu for alugar um prédio, no caso, né, tu vai ter que fazer uma reforma nesse prédio, uma adaptação para receber a condição sanitária, né, exigida por uma condição alimentícia, né, de bebidas. Né. Tu vai ter, por exemplo, eu considerei que energia solar, né, placas de energia solar, uma viatura, que isso aqui está um pouco desatualizado, na verdade, né, uma viatura usada, hoje em dia está muito mais caro, né, uma viatura zero, mas uma viatura. Então eu fiz uma lista aqui de, se tu, por exemplo, aqui ó, adaptações no prédio, tu poderia comprar um prédio, né, se fosse o caso, construir um prédio, né, ou
alugar um prédio e adaptar ele, gastar com uma reforma. Bom, enfim, então eu fiz aí um levantamento de infra, né? Estimei um capital de giro aqui, depois a gente vai falar como que eu estimei esse capital de giro, né? Eu estimei um estoque inicial também, né? Um estoque de matéria-prima, né? Inicial para me sustentar por um tempo, né? E aqui eu tive despesas pré-operacionais aqui, por exemplo, abertura de CNPJ, aqui já está incluso também, posso incluir o contrato social, né? O mapa, né? O registro no mapa, que eu contrato uma consultoria, por exemplo, para me ajudar nessa questão do mapa, né? Pesquisas, marca, né? Desenvolvimento de marca, né? São tudo despesas pré-operacionais, tá? Eu estimei um valor aqui. E eu chego no investimento inicial aí nessa faixa aqui, tá? Então, a outra questão, a próxima questão é a seguinte, né? O que nós vamos vender então, né? Qual é a nossa fonte de receitas? O que nós vamos ganhar? Como é que é formado como é que vai formar teu preço, né? No meu caso aqui, tá? Eu tenho uma condição, né? Uma unidade de venda que é o litro, né? Minha unidade de venda é o litro, né? E como é que eu sei, né, qual é o meu valor do litro? Tem duas formas, né? Tem algumas formas, na verdade, né? Uma forma é tu calcular o preço do litro, né? Calcular quanto, tu ter uma estimativa de valor, por exemplo, como é que eu faço aqui, né? Por exemplo, vamos pegar uma Pilsen, tá? Se eu estimar aqui quanto que eu gasto com maltes, tá? Quanto que eu gasto com lúpulos, né? Quanto que eu gasto por com fermento, quanto que eu gasto com outros materiais, tá? Outros insumos assim secundários, né? Eu vou chegar aí num custo variável por litro, né? Um custo variável, né? Que na verdade o custo por insumo ele é variável, né? Um tipo de custo variável, você já deve ter escutado esse tipo de termo, né? Então essa é uma composição, eu faço um levantamento do que eu preciso para fazer uma determinada receita, né? Outras receitas, né? Outros estilos de cerveja, né? Eles vão variar uns com os outros, tá? E aí eu estimo, faço um levantamento, posso fazer um levantamento a partir desse valor por litro, né? O meu custo de insumos, meu custo variável por litro, eu posso estimar uma parcela de custo fixo, né? Que é o custo da minha infra, né? Depois nós vamos refinar esse cálculo, mas para a gente começar a conversa, tu precisa saber quanto tu gasta de insumos, né? Para fazer 1 litro de cerveja, né? E a partir disso tu pode estimar, no caso da Pilsen ali, né? Bom, eu gasto, por exemplo, em torno de R$ 4 por litro de insumos, né? Só para produzir e esses insumos são custos variáveis, que a gente chama, né? Que variam conforme a produção, né? Se eu não produzir nada, eu tenho custo zero. Se eu produzir 1.000, eu tenho 4.000, né? No caso de R$ 4 por litro aqui, né? De custo variável. Se eu produzir 10.000, então eu tenho 40.000, né? Se eu produzir 10.000 litros, eu tenho então R$ 40.000 de insumos.
Então ele é variável, ele varia conforme a minha produção, né? Então se eu não produzir nada, eu não gastei nada. Se eu produzir alguma coisa, eu gastei proporcional, né, a essa produção. Isso é o que a gente chama de custo variável. Bom, então se eu gasto tanto por litro, eu posso estimar, pô, eu quero ganhar, sei lá, né? Eu acho que com 10 reais por litro eu consigo safar minhas contas, consigo ganhar uma grana e tal. Vou estimar aí uns 10 reais por litro, né? A mais, né? Em cima desses 4 reais, e vou comparar isso, por exemplo, com o mercado, né? O que eu vejo no mercado, né? Quanto custa uma Pilsen, um litro de uma Pilsen, quantos caras estão vendendo, né? Qual é a qualidade da minha Pilsen em relação ao que tá aí no mercado, né? Meu produto é melhor ou ele é igual ou ele é pior, né? Como é que funciona isso? Será que eu consigo, se eu meter por exemplo, 15 reais o litro, eu consigo o mercado, né? Será que eu tenho qualidade será que eu tenho valor, né, no meu trabalho, no meu produto, para que alguém pague 15 reais o litro, né? Então é basicamente um levantamento de custos variáveis, né, uma estimativa, a grosso modo, de custos fixos que tu vai ter, de rentabilidade, digamos assim. Nem é rentabilidade a palavra certa, mas vou colocar em cima, né, o termo chulo, assim, né? Vou colocar em cima um valor X, né, e vou ver o mercado, né, vou comparar isso com o mercado. Bom, estando nivelado isso, né, estando próximo, digo, então é por aqui que a banda toca, né? Então é por aí o negócio, né? E aí eu estipulei aqui, então, né, a partir de uma infraestrutura que eu projetei, né, que eu imaginei e projetei, né, a partir de uma infra eu proponho que eu quero produzir 5.000 litros mês, né? Essa é a minha ideia, né? E eu quero vender a 15 reais o litro, né? Então eu tenho uma receita estimada, né? Uma receita estimada de 75 mil reais. Então, só que claro, eu não vou vender só Pilsen, eu vou vender IPA, eu vou vender Weiss, eu vou vender uma mix de produtos, né? Vou vender kit com copo, vou vender, enfim, né? Vou fazer uma série de, posso incrementar aqui, né? Poderia acrescentar minhas receitas aqui, poderia abrir mais alguma linha aqui, por exemplo, e colocar outras receitas, né? Outro tipo de receita, mix de produtos, por exemplo. Tá, mas não é o caso, aqui eu coloquei só a cerveja mesmo. Muito bem. Feito isso, né? Essa é a minha estimativa de receita em bruto, então, né? Feito isso, eu preciso saber quanto que eu vou pagar de imposto, né? Em cima disso, qual é o tamanho, né? Pô, a minha estimativa de renda, ela é de 75 mil reais mês, né? Qual é o meu tamanho, né? Qual é o tamanho da minha empresa, né? O que significa isso anualmente, né? Se eu pegar e multiplicar aí 75 mil reais, qual é o meu faturamento por ano, né? 75 mil vezes 12 são 900 mil reais ano, né? Então, que enquadramento é esse, né? Qual é o enquadramento que eu consigo atingir aí, né? Nesse caso, né, e no caso da maioria das pessoas, é o Simples Nacional, né? É o Simples, né? Que ele é basicamente o Simples, ele é para empresas com faturamento até 4 milhões e 800 mil. Tá? Se tu pegar uma metalúrgica, por exemplo, aí da Barra, essas metalúrgicas que tem aí na Barra, que prestam serviços ali para adubo, para serviço para Timac, para Bung, para Yara, né? Para serviço para Termasa, Tergrasa, aí pelo Paulo Naval na época, né? Aqueles gatinhos ali que chegavam para trabalhar, os gatos que chegavam ali, né? Para os terceirizados, né? Subcontratados. Né? Então esses caras aí, se tu pegar eles vão montar uma estrutura metálica de
sei lá, de 30 toneladas, por exemplo, né? Uma estrutura de 30, cara, uma obra aí de R$ 1 milhão, né, no valor total, né, na receita de R$ 1 milhão, no faturamento de um milhão de reais, claro que vai pagar todo um conjunto de coisas aí, né, mas a receita de R$ 1 milhão, ela não é difícil de acontecer, né? Então se tu pegar, isso é um trabalho, né, aí se tu pegar vários outros trabalhos durante o ano, facilmente tu rompe essa barreira dos 4.800.000, né? Isso aqui para uma empresa de médio porte aí, isso aqui é barbada, né? Isso aqui tu ultrapassa fácil esses 4.800.000, tá? Mas no nosso caso aqui, né, no meu caso aqui que eu estou exemplificando, a gente está no Simples Nacional, né? E aí o Simples Nacional tem alguns anexos baseado no ramo, né, no ramo de atuação, no segmento, né? E aí refere-se a fábrica e indústrias, né? Então, pequenas fábricas e indústrias, né, que estão, né, dentro dessa faixa. Então, cada faixa dessas aqui, né, tem um enquadramento, né? Então, por exemplo, ali no enquadramento que eu estou considerando, e qual é a vantagem do Simples Nacional, né? O Simples Nacional, ele pega todos esses impostos aqui que tu paga, IRPJ, IPI, CSLL, né, sobre lucro, o IPI de industrialização, né, o imposto de renda, COFINS e PIS, que são impostos de seguridade social, né, contribuição patronal, ICMS, ISS, essa cacetada de coisa aqui, e resume numa única guia, né, que é essa aqui, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, o DAS, né. Então ele resume tudo isso aqui numa única guia, né? Então, pô, facilita pra caramba, né, o trabalho contábil, e está baseado, né, nessa tabela aqui, né, que com esse faturamento anual até isso aqui tu paga isso, né, com esse segundo nível de faturamento de 180 a 360 mil tu paga 7,8%, né, e ainda tem um desconto nesse valor aqui, tá? E aí no meu caso ali, que eu estou considerando, eu estou dentro dessa faixa aqui, de 720 a 1.800.000, que deu 900 mil por ano, né? Então, eu tenho um imposto de 11,2% em cima do meu faturamento mensal, né? Descontado, né, 22.500 por ano, né, e divide por 12 isso aqui, né, vai dar alguma quantia aí, vai dar em torno de um desconto aí de R$ 2.000 aí por mês, mais ou menos, né? Então é o teu faturamento vezes 11% menos R$ 2.000, né? Vamos ver aqui. Então esse é a grosso modo, esse é o Simples Nacional, tá? Então foi aqui, ó. Então é o meu imposto simples, que é 11,2% menos 22.500 ao ano, né? Que é a minha fórmula aqui, foi dividir por 12, né? Isso aqui é o faturamento mês, vezes 11%, menos esses 22.500 divididos por 12, né? Então o teu desconto. Então basicamente tu paga isso aqui de impostos, né? Pagaria, né? E aí voltando para o exemplo aqui, né, que temos no livro ali, então ela tem uma estimativa, né, de receita bruta, né, de 24 mil, né. Tem as deduções, que é relativa aos impostos, tá? Relativa aos impostos, e vai sobrar então uma receita líquida, né? Que a receita líquida então é o que tu vendeu menos os impostos, né? Então é a tua receita líquida. Bom, tia, feito isso, tá? Tu tem teus custos variáveis, né? Depois disso é interessante eu coloquei numa ordem inversa aqui, comecei com os custos fixos, mas ela se refere inicialmente aos custos variáveis, que é os custos que variam conforme a produção. Se tu produziu um tanto, ela custa tanto. Se tu não produziu duas vezes esse, né? Ele é proporcional à produção, né? Ele pode ser linear ou é quase linear essa proporcionalidade, né?
Claro que quanto mais tu produz, né, mais capacidade de barganha tu tem, né? Tu pode barganhar uma matéria-prima, por exemplo, material de aplicação, né, pela quantidade, né? Então tu consegue essa barganha. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem interromper, tá? Mas a grosso modo, assim, né, de maneira geral, ele é proporcional. Então eu produzi tanto, gastei tanto, né? Produzi dois tantos, gastei dois tantos, né? Então é proporcional. Se eu não produzi nada, eu não gastei nada. Então ela estima aqui um nível de produção, tá? Nível de produção aqui, que esses custos variáveis baseado nessa receita aqui, né? E esses custos variáveis, então ela tem que ela chama de margem de contribuição. Né? É com isso aqui que ela tem para trabalhar, então, né? Em termos de custo de fábrica, né? Tá. E aí vamos ver como é que eu fiz, como é que eu montei meus custos variáveis aqui, né? Meus custos variáveis, né? Eu considerei aqui meus insumos de cerveja, né? Eu tenho um custo de R$ 4,00 por litro. Eu poderia, se eu produzisse mais ou daqui a pouco tivesse uma barganha, conseguiria barganhar um pouco mais, né? Enfim, os insumos no meu caso aqui são importados, então está muito atrelado ao dólar, isso é um problema, né? Então às vezes é complicado a barganha, né? Mas dá para trabalhar aí com R$ 4,00 o litro, tá? Se tu usa gás GLP, né? Não é o caso, porque eu tenho energia solar, então eu procuro. Eu particularmente uso GLP, tá? Uso GLP. Uso resistência elétrica e uso um pouco de GLP também, uso as duas coisas, né? Porque a resistência elétrica é o seguinte, né? Tu ficar totalmente na mão da luz é complicado, né? Porque às vezes tu está no meio de uma receita, tá produzindo ali, tá, né, nas tuas rampas de temperatura, daqui a pouco, pô, falta luz, né? Então eu gosto do gás. O gás ele me dá uma certa segurança. Garrafas, né, em vase, com rótulo, tampinha, se for lata, não sei o que, pode considerar aí uns R$ 3,00 por litro, né? E mais o gás CO2 que tu precisa também para empurrar a cerveja, manipular a cerveja, botar para dentro do barril, carbonatar, precisa usar CO2, né, para chopeiras, tu precisa de CO2. Então esses basicamente são os meus insumos aqui, tá? Muito bem. E esses são os custos variáveis dela aqui, né? Eu considerei então para uma produção de 5.000 litros, né? Esses custos aqui, um custo total de R$ 28.000. Então a margem de contribuição, né? A margem de contribuição é esse valor aqui, né? A receita líquida menos os custos variáveis. Aí ela vai para as despesas operacionais, né? E no meu caso, meus custos fixos, né? Custos fixos ligados diretamente à produção, vou colocar dessa forma. Que é a Prolabore, por exemplo, né? Vou especificar a Prolabore, né? Isso aqui, né, ou os salários também, né? Os salários, não é o caso, né? Eu não pagaria salários, né? Tenho um Prolabore, sou eu mesmo que trabalho, então eu tenho um Prolabore e só que ainda tem algum imposto em cima do Prolabore, tá? Isso aqui tem alguma. Aí os caras, aí tem que ver como é que, aí tem a manobra, né? Tu declara ali um Prolabore baixo para pagar menos imposto. Aí não sei muito bem como é que funciona essa manobra aí, né? Como é que tu declara esse teu Prolabore. Tá? Mas eu estabeleci esse valor aqui e negligenciei o imposto. Tá? Basicamente isso. Eu realmente não sei como é que funciona isso. Tá? Que o Prolabore na verdade, esse Prolabore ele nem está relacionado ao custo direto de produção, ele está relacionado lá, por exemplo, à direção da empresa. Pega uma empresa já mais de médio porte, médio grande porte.
Esse prolabore vai pagar os sócios da empresa, a direção da empresa, né, os diretores, sócios, né, sociedade. Né. Então não é um custo diretamente relacionado aí à produção. Mas no meu caso está diretamente relacionado, e acredito que no caso de vocês também vai estar diretamente relacionado. Tá? Vocês vão ter uma quantidade de luz, de energia elétrica, né, de gasolina, né, de água, né, conta de água, infra e manutenção. Vocês vão ter que dar manutenção na infraestrutura de vocês, né. Até coloquei um valor um pouco alto aqui, mas tu vai ter que ter um valor de infra e manutenção, tá? Cara, manutenções gerais, assim, né? É bomba, é válvula que estragou, que tem que trocar, alguma obrinha que tu tem que fazer na volta, sabe? Algum conserto, alguma coisa na volta, né, da parte civil, assim, da parte de predial, né. Cara, é diversos, assim, né. Estragou a viatura, revisão da viatura, né. Enfim, manutenção, né, geral, assim. Tu tem a tua depreciação, né, dos teus equipamentos. Eu considerei um nível de depreciação aqui, tá? É aquilo, né, que tu tem uma depreciação, o teu produto, tu compra um tanque fermentador, compra um carro, né? Esse carro, ele vai depreciar, né? Então tu comprou por 50 mil, ele vai depreciar, tu vai vender ele por 25 mil, né? Então tu perdeu esses 25 mil até tu vender ele, né? Então esses 25 mil é a depreciação, ou até ele vai até o final da vida, né? Isso acontece, por exemplo, com máquinas rotativas, por exemplo, esmerilhadeiras, máquinas de solda, né? Tu usa até o final da vida, né? Tu considera até não prestar mais, né? Então tu tem que ver como é que tu vai fazer a tua conta, mas a grosso modo eu, né, fiz o seguinte: peguei 10% ao ano, dividi por 12, dá praticamente 1% ao mês aí de depreciação em cima do meu patrimônio, da minha infra, né? Considerei dessa forma, considerei um valor de depreciação. Poderia ter feito um cálculo um cálculo mais refinado, né? É interessante, mas como a gente não pode acho que de maneira mais prática, assim, né? Estabelece uma média, né? Uma estimativa e dá-lhe pau. Obviamente que todos esses valores aqui, existe algum nível de erro, afinal de contas eles não são a realidade, né? São uma previsão, um prognóstico, né? A gente sempre quer que essa previsão esteja certa, mas a gente trabalha também com nível de incerteza, né? Então vai ter erros, né? Alguns erros tu vai ter, né? Material de limpeza, material de escritório, né? Água, né? Aluguel do prédio, né? Isso tudo são custos fixos que eles vão vir independente de tu produzir ou não, né? Se tu produziu, beleza. Se tu não produziu, eles vão vir de qualquer maneira. Só que aí entra o volume de produção, né? Por exemplo, né? Aqui, por exemplo, para esses 5 mil litros, né? Eu estou considerando que o meu custo de infraestrutura, meu custo operacional aqui, ele custa R$4 por litro, 4,63 por litro. Agora vamos pensar o seguinte, ó, digamos que eu aumente a minha produção um pouco mais, vamos para 6 mil litros, tá? E vamos ver o que acontece. Se eu aumentar para 6 mil litros, 1.000 litros a mais, eu praticamente não vou mexer nisso aqui. Talvez eu gaste um pouco mais de água, talvez um pouco mais de luz, um pouco mais de... Sabe, mas não... Sabe, o aluguel do prédio é o mesmo, né, o prolabore é o mesmo, né, muitas coisas aqui praticamente não vão se mexer, né, a maioria delas não vai se mexer, ou se mexer é muito pouco, né. Então dá pra gente ter uma ideia, né, como é interessante a questão do volume em relação aos custos fixos. Eu vou passar para 6 mil litros, né, então baixei quase R$1 aqui, né, de 4,60 baixei para 4,80, né. Então isso é interessante, né? Porque tu já baixou quase R$1 o preço tua capacidade de preço, né? De barganha, né? Então é interessante.
né? E se a gente partir para 8 mil litros, por exemplo, né, eu já baixo para meus custos fixos para 2,89, né? Então, esse é o lance do custo fixo, né? Ele sempre vem, mas quanto mais tu produz, mais tu consegue diluir teu custo fixo, né? E aí, pegando aqueles exemplos assim, né? Tu pega uma planta de fluxo aí, de produção aí, de fluxo de produção, né? Como o adubo aí, por exemplo. Os caras, a planta ficou parada aí, aí ficou parada e é 500 mil reais a hora, né? Aí fica, 500 mil reais a hora, né? O que acontece, né? Na verdade, os caras estão deixando de ganhar, né, um determinado valor. E esse deixar de ganhar está diretamente relacionado a esse custo fixo, né? Então eles poderiam diluir muito mais esse custo fixo, né? Esse ganho diluiria muito mais o teu custo fixo, tu teria um poder de barganha muito melhor, ou aumentaria a tua lucratividade, né? Ou teria um poder te daria margem de barganha, por exemplo, né? De negociação, né? Então o lance da planta parada é justamente o custo fixo, né? Tu poderia estar diluindo ele muito mais, ou seja, está reduzindo, né, o teu custo fixo, né, em termos unitários, né. Então eu fiz um levantamento aqui, tá? Levantamento mensal, né, para esse nível de produção, tá? E aí as despesas operacionais, né, então ele tem um resultado operacional, né? Eu chamo de resultado operacional é esse aqui. Então, descontando tudo isso aqui, né, descontando as deduções, os impostos, né, descontando os custos variáveis e descontando as despesas operacionais, né, eu vou ter aí um resultado operacional, né. Ainda coloquei alguns custos, despesas gerais, né, que não estão ligados a operação, também que vão entrar nessas despesas aí, tá? Pode considerar como custos fixos, mas eles não estão diretamente relacionados à produção, então é interessante separar, né? Por exemplo, alguns diversos, né? Famosos diversos imprevistos, né? Tem uma verba aí para algo que tu não está prevendo, né? E quanto maior o teu nível de desconhecimento do teu negócio, né, maior é esse imprevisto, né, esse coeficiente de cagaço aqui, né. Eventos e marketing, né, uma verba aí, média mensal aí para marketing, eventos, né, contador vai precisar, né, juros de empréstimos, né, se tiver algum empréstimo, porque eu estou considerando o juros do empréstimo, a gente vai dar uma olhada nisso. Então, algumas despesas gerais, tá tudo aqui, né, nas despesas operacionais, né, ela considerou aqui despesas gerais, tá? A depreciação ela considerou aqui, então tu tem um resultado operacional, tá? Resultado operacional, então tem isso aqui, está sobrando isso aqui. Se tu tiver alguma receita, por exemplo, se tu aluga alguma coisa, né, tiver alguma receita, algum outro tipo de fonte de receita, tá, que não está ligada à operação, por exemplo, tu aluga um espaço na tua cervejaria, por exemplo, sei lá, tem um outro tipo de receita que não está diretamente relacionada com a produção. Juros de financiamento, se tiver, né? Então, o resultado antes do imposto de renda, né? Ela tem, então, esse aqui, então é o meu resultado antes do imposto de renda. Então, ela vai ter um imposto de renda, né? O famoso IRPJ, né? No caso, já vai estar descontado lá no Simples Nacional, tá? Nós não vamos ter, né? Se for e aí, o lucro líquido, né? Vai ter o lucro líquido. Então a gente vendo aqui a nossa... E aí tem uma questão interessante, né?
como é que eu considerei aqui, por exemplo, tá? Aqui meu investimento inicial, né? Como é que eu cheguei nesses valores aqui, né? Bom, o que eu pensei? Bom, eu preciso dessa grana aqui, aproximadamente, né? 590 mil reais, considerei. Preciso de 590 mil para comprar meus equipamentos e para ter um capital de giro, né? Gastar com enquadramento, com papel, aí, burocracias diversas, né? Marca, desenvolvimento de marca, né? Enfim, capital de giro, né? Despesas pré-operacionais, né? E infraestrutura. Então eu somei aí, preciso dessa grana aqui. Vou dizer que eu tenho essa grana no bolso, tá? Vou dizer que eu tenho essa grana aqui. Ou vou te convidar para investir, né? Vou dizer assim, cara, vou abrir uma cervejaria, né? Assim, assado, meu plano de projeto é esse aqui, meu plano de negócio é esse aqui, né? Queres investir? Né? A pergunta é essa, né? Ou eu mesmo, né? Ou se eu quero investir, se eu tenho essa grana, eu vou investir essa grana, né? Vou analisar um empréstimo nesse nível aqui de 340 e vou meter a mão no meu bolso ou vou conseguir um investidor nesse valor aqui de 250. Tá? Aí tem alguns sites, tá? Que, por exemplo, o Sebrae. Pô, eu fechei aqui. Não fechei. Aqui tem um simulador cartão do BNDES. Isso aqui é do BNDES, tá? Um simulador, tá? Isso aqui eu consegui no site do Sebrae. Bota aí Sebrae, simulador cartão BNDES, né? Vai aparecer isso aqui para vocês. Então eu simulei ali quanto que eu estou precisando, 340. Vou considerar um valor de 340, né? E vou calcular. Ele vai me dar um número de parcelas, tá? E aí eu vou considerar o máximo de parcelas aqui, 48 parcelas de 9.759. Então aqui 9.760 o valor da parcela, tá? Valor final é 48 meses vezes o valor da parcela, eu vou ter aí vou pagar 468 mil, né? Assim, calculando bem a grosso modo, né? Qual vai ser o juro que eu vou pagar? Então vai ser esse juro aqui. Isso aqui é um cálculo bem grosseiro, tá? Só para fins estimativas, na verdade tu tem que fazer toda uma conta. Isso aqui eu estou considerando o valor do dinheiro parado no tempo, né? Não é o certo, tá? A verdade é essa, né? Mas para fins de estimativa, acho que daria para refinar, um ponto que pode refinar o trabalho, mas o que eu vou pagar de juro? Eu vou pagar de juros 128, o que é isso? Né? É o 468 menos que eu vou pedir emprestado, né? Basicamente isso vai me dar um juro por mês, né? A quantidade de juros dividido por 48 é o juro que eu vou pagar por mês, né? E a amortização, que é o valor da parcela menos os juros, né? Que vai ser, a amortização vai ser o valor o valor bruto do empréstimo mais os juros, né? A amortização que a gente chama. Então onde é que a gente está aqui, ó? Os juros, né? Coloquei em despesas gerais aqui, né? O valor dos juros e poderia ter colocado aqui também, né, a amortização, mas coloquei aqui, tá? Esse aqui é o pagamento dos 300, digamos que estou pagando aí 340, tá? Divididos por 48 vezes, né? Esse aqui vai dar isso aqui, né? Mais os juros que eu vou pagar também. Coloquei aqui, sei lá, é uma questão de posição na tabela aqui. E outra coisa que tu vai colocar como positivo é a própria depreciação, tá? Porque para fins contábeis aqui, né? Para fins de para fluxo de caixa, o que acontece? Aqui até tu poderia tirar essa depreciação aqui, mas vamos dar uma olhada depois no fluxo de caixa, tá? O que acontece? Para fins contábeis, tu considera a depreciação, tá aqui, como desconto, né?
está considerando isso, uma média de depreciação. Depois tu volta com essa depreciação, né, no teu fluxo de caixa, porque quando tu analisar o teu caixa, tu vai ter esse dinheiro, né, no teu caixa. Mas para fins contábeis, né, tu declara a depreciação como negativa, até porque tu paga o imposto em cima de lucratividade, né, aquela coisa toda. Não é o caso do Simples Nacional, né, do Simples, mas teria que dar uma analisada aqui, acho que até poderia até tirar isso aqui. Mas deixa assim. Né. Bom, com a amortização, então tu tem um lucro bruto, né? Tem um lucro bruto. Essa amortização aqui não está muito bem posicionada aqui. Isso aqui deveria estar aqui, ó. Isso aqui deveria estar aqui. Lucro líquido. Não é isso. Deixa eu... Vou deixar assim, guris. Tem que dar uma pensada melhor sobre isso aqui. Mas, em termos de lucro líquido aqui, né, o final aqui, o finalmente, né, é uma questão de posicionamento disso aqui. Né, mas o finalmente tá aqui. Tá. Porque isso aqui, ó, porque contabilmente, na verdade, né, contabilmente, isso aqui não... A depreciação, né, e a amortização, isso aqui, a parte da tua dívida, né, o que tu paga, o que entra na parte contábil é o teu juro, né, os juros, né, como despesa, né, isso aqui não é despesa, porque tu tem esse dinheiro na mão, né, na verdade esse dinheiro aqui está na tua mão, né, esse dinheiro aqui, 7 mil reais, está na tua mão, o que tu está gastando mesmo é os juros, né. Tá? Mas enfim, vamos em frente. Então esse é o demonstrativo mensal, né? Demonstrativo mensal. Agora a gente entra numa questão que é o fluxo de caixa, né? Então, vamos ver aqui. Vou dar botei 5 anos, tá? Considerei 5 anos. Né? E aí esse primeiro mês aqui, né, é basicamente o demonstrativo lá, né? Então o mês zero, né? O mês zero vai fazer o que a gente vai fazer aqui vai ser um fluxo, uma análise de fluxo de caixa, tá? O mês zero, que na verdade ele não existe, mas tu já tem, né? Tu já tem um capital de giro na tua mão, né? É onde tu vai começar, né? Tu tem o capital de giro, fez a tua instalação está pronta, né? Então tu vai começar a operar, tá?
Então o teu mês 1, né, tu não tem, aqui eu dividi então o nosso fluxo de caixa em entradas, né, saídas, né, custos fixos e custos variáveis, despesas gerais, né, lucro bruto, depreciação, amortização, né, lucro líquido, né, e saldo acumulado, né, no caixa. Aí está a questão do meu fluxo de caixa. Tá? Então é isso, eu basicamente peguei aquele demonstrativo mensal, né, esse demonstrativo mensal e adaptei. Né? Bom, não tive entradas, nem não recebi nada, porque no primeiro mês eu não vendi nada, né? Porque no primeiro mês eu produzi, né? Comprei os insumos, produzi, né? Vai levar aí 20 dias, 30 dias para ficar pronta, para conseguir vender a minha primeira cerveja, né? Então não vou arrecadar nada, tá? Vou ter custos com insumos, tá? Vou ter custos com insumos porque vou ter que comprar insumos, tá? Comprar alguns insumos para começar a produzir, né? E já vou estar trabalhando com marketing, já vou estar trabalhando, já vou ter despesas gerais, assim, os juros de empréstimo já vai estar me comendo, então já vou ter aí, já vou ter alguma coisa. Então, a depreciação, né, a minha amortização. Meu lucro líquido. Ok. Eu coloquei da seguinte forma. Bom, o meu primeiro mês não vendi nada. O meu segundo mês eu já vou ter conseguido vender, vou fazer uma estimativa aí de já vou ter conseguido vender 1000 litros de cerveja. Né? Se eu estou vendendo a R$15 o litro, né? Eu estimo aí que eu vou vender 15 mil reais. E vou vender 1000 litros de cerveja nos 2 primeiros meses. Né? 2 primeiros meses de produção, de trabalho. Então meus custos fixos, né, vão ser fixos, tá? Vão estar me comendo, né? E meus custos variáveis vão estar de acordo com o nível do meu nível de produção, tá? Inclusive os impostos, né, que vão ser variáveis conforme a minha arrecadação. Despesas gerais também são custos fixos, né? E daqui a pouco no aperto eu poderia estar reduzindo eles, né? Ó, esses 3 aqui principalmente, não, esses 2 aqui. Mas enfim, eles estão ali, tá? Esse é o meu fluxo de caixa. E aí eu previ que a partir do quarto mês eu vou estar produzindo 2.000 litros de cerveja, vou ter um faturamento maior. Lá no 7º mês eu vou estar produzindo 3.000 litros. Eu vou estar em pleno vapor lá exatamente um ano depois, né? No mês 12, né? Lá um ano depois eu vou estar a pleno vapor, né? Vou estar conseguindo produzir 5.000 litros, ou vendendo na verdade 5.000 litros. Tá. E aí meus custos fixos seguem basicamente os mesmos, né? Meus custos variáveis vão aumentando conforme a minha produção, né? Isso aqui também é relativamente fixo. Bom, e aí eu vou para o meu lucro. E aí o que é o meu saldo acumulado de caixa, né? Tu vê que no primeiro mês de operação eu estou com um lucro negativo, né? Ou seja, eu fiquei devendo 33 mil, porque eu tenho todo um custo fixo, né? Todo um custo fixo que tá me comendo, né? Mais um custo variável, né? Que está de acordo com a produção, mas eu tenho aí principalmente um custo fixo que está me corroendo e eu não consigo pagar minhas contas, né? Então esse meu nível de produção para esse meu nível de estrutura não paga a conta, né? Mas eu tenho o meu capital de giro, né? Eu tenho que fazer essa cervejaria pagar a conta, né? Tem meu capital de giro. Então o primeiro mês é o que? É o meu capital de giro, né? Mais, né, o que sobrou, ou seja, dos 124 que eu tinha, agora eu só tenho 90, né, positivo. Eu tinha 124 mil positivo no mês 0, agora eu tenho 90
positivo, né? E assim vai indo, né? 70, 50, meu caixa vai reduzindo, Mas ao mesmo tempo que o meu caixa vai reduzindo, né? O meu lucro também vai melhorando aqui, né? Por exemplo, quando é que ele deixa de ser negativo? Nesse mês aqui ele deixa de ser negativo, né? Nesse mês ele deixa de ser negativo. Então, deixa eu ver aqui. Então o meu capital de giro ele vai sendo consumido, né? Até que vai chegar um momento que ele vai quase zerar. Eu vou ter 800 pila em caixa. Mas é justamente no momento que eu começo a ter uma lucratividade positiva, né? Então o meu capital de giro é friamente calculado, né, para que ele me sustente, né, com um caixa positivo, né? Daqui a pouco aí entra questões de trabalhar com capital com caixa negativo também, né, controlar o negativo, como diz o outro, né, mas não vamos trabalhar dessa forma, vamos tentar não trabalhar dessa forma, né? Então ele vai chegar quase a zero, e aí é justamente no momento que ele inverte de positivo para negativo, porque eu estou com uma produção aí, né, aqui de 4.000 litros. E aí sim, né, o meu saldo começa a... Então ele vem diminuindo, né? Ele vem diminuindo até um ponto mínimo aqui e depois começa a aumentar. Esse é o meu saldo acumulado, né? Saldo acumulado de caixa. E aí vai embora. Aí faz um prognóstico por 5 anos. Tá? Então a missão, guris, é essa. Vocês precisam inicialmente levantar uma infraestrutura, né? O que vocês precisam, né? Ver qual o patrimônio que vocês precisam levantar, né? Definir um capital de giro, uma grana que sustente vocês até vocês começarem a faturar, né? Um estoque inicial, né, para quem trabalha com matéria-prima, independente de quem trabalha com, né, por exemplo, qualquer tipo de, não sei precisar se qualquer, mas grande parte das empresas precisam de um estoque de matéria-prima, né, alguma coisa que tu precise aportar de matéria-prima para começar a trabalhar, né, custos variáveis, né, consumíveis, né, e uma estimativa aí de papelada, né? Despesas pré-operacionais que não estão relacionadas à infraestrutura. Então, primeira coisa, levantar esses dados aqui, tá? E aí ver o que vocês pretendem fazer, esse financiamento total, né? Aí teria que entrar num estudo também de ir atrás desse dinheiro, né? Será que a gente conseguiria, né? Como é que o empreendedor consegue, né, capital, né, para investir, né? Então, esse é um assunto que a gente talvez não vá conseguir abordar, mas esse é um ponto interessante de como, né? Pô, cheguei na minha empresa aqui, agora ele tá, uma empresa custa R$1 milhão, né? Como é que eu vou fazer, né? Eu vou fazer para pegar emprestado R$1 milhão, né? Como é que eu vou, onde é que eu vou, né? Como é que eu faço, né? Esse é um tópico interessante que a gente pode tentar abordar. Vamos ver se vai dar tempo. Mas tu pode estimar, né, que tu vai ter um investimento próprio, um investimento em dinheiro, né, que pode ser de um investidor ou pode ser capital próprio, e tu pode fazer um empréstimo no banco, né, o BNDES, por exemplo.
tá? Então, tu vai, claro, o nível de empréstimo ele não pode ser muito alto, porque senão tu vai ter muito problema com juros aqui, né? Uma parcela muito alta. Ah, então tu vai ter que dar uma medida, né? Nessa, vai ter que ver como é que fica as tuas receitas, né? Vai ter que ter um feeling aí, vai ter que trabalhar um pouco nessa idealização aqui, né? Eu idealizei, por exemplo, aqui, nesse caso, né, 340 mil, pô, é uma parcela aí de 9 mil reais, né? É uma parcela interessante, mas se eu, né, no momento que eu colocar em marcha 5 mil litros, eu consigo pagar essa parcela, né? Eu tenho uma receita interessante. Mais os teus juros, né? Então a tua parcela, teus juros. E esse valor aqui é o valor do investidor, né? Depois a gente vai analisar, né? No próximo encontro a gente vai analisar se vale a pena a questão da taxa de rentabilidade do negócio, né? Será que vale a pena investir 250 mil? Né? Porque o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está fazendo um estudo de viabilidade, né? Daqui a pouco tu chega num plano de negócios, né? Bom, tu idealizou a empresa e tal, montou, pô, acho que o mercado tem futuro, né? Mas chegou na tua análise financeira, deu na trave, né? Tu viu que, pô, não é viável esse negócio. É uma conclusão que o teu plano de negócio pode chegar, né? Da não viabilidade, né? Mas Mas é isso aqui, tá? Depois, né, aula que vem a gente vai falar um pouco sobre, principalmente, três índices de análise de rentabilidade do teu negócio, né, que dizem, né, que é o payback, né, tempo aproximado tempo de retorno do investimento, tá? Valor presente líquido, né, baseado a taxa interna de retorno, né? São fatores de investimento, né? São índices, né, que te medem a qualidade desse investimento, né, baseado numa taxa de rendimento aí, né? Porque se tu parar para pensar, né, bom, a gente tem que esperar uma taxa de rendimento aí do teu investimento, né, desses investimentos, porque senão tu pega esse dinheiro, não precisa abrir uma cervejaria, né? Tu pega o teu dinheiro, esses 250 mil, por exemplo, ou um investidor pega os 250 mil e bota no banco aí, num investimento qualquer, né? Então ele precisa compreender, né, ou tu mesmo precisa compreender se esse investimento vale a pena, né? Se tu tem uma taxa, né, de rentabilidade aí interessante. Tá? Alguma pergunta, pessoal, em relação